Boa noite a todos. 8 de dezembro, nossa quinta-feira. Vamos começar mais uma análise para o nosso blog. Vamos começar fazendo uma reflexão do que tem acontecido nos últimos dias, certo? No que aconteceu no dia de hoje e no que a gente espera que vai acontecer no dia de amanhã. Como nós vimos nos últimos 2 dias, e metade do dia de hoje, então 2 dias e meio, nós vimos o mercado sendo, vamos dizer, atacado, entre aspas, por uma euforia ou um sentimento otimista onde acreditava-se que finalmente a zona do euro poderia sair da crise ou, como alguns dizem, dar os primeiros passos para sair da crise, alterando o tratado, botando algumas cláusulas de punição para aqueles países que não tiverem ou que ultrapassarem o déficit permitido. A sugestão é 3% sobre o PIB, entre outras cláusulas que estão em discussão. Bom, a grande expectativa para o dia de hoje era o início, aquelas informações que iriam sair sobre o início do encontro europeu, porém antes nós tínhamos o anúncio da nova taxa de juros pelo presidente do Banco Central Europeu e após isso a conferência de imprensa que ele dá. Certo? Nós vimos o mercado tomou como um bom sinal o corte já esperado de 0,25 na taxa. Atualmente a taxa da zona do euro está em 1 a partir do dia hoje, 1%, certo? E o Banco Central inglês, como a gente está falando neste vídeo sobre a Libra-Dólar, o Banco Central inglês manteve a taxa de 0,5, taxa de juros. Bom, o mercado então foi tomado por um otimismo, nós vimos aqui uma aceleração do preço muito forte, rompendo uma zona importante para nós, onde nós tínhamos uma resistência móvel, uma resistência tática e uma resistência antiga, certo? E voltando ou querendo voltar acima da nossa linha de aceleração do preço. O que aconteceu no mercado? O mercado não conseguiu manter-se nesta zona, superando-a, Aqui nós estaríamos com a nossa compra, que nós sugerimos ontem, possível compra, que acabou não se dando. E após as declarações do presidente do Banco Central Europeu, o mercado veio abaixo, então sentindo um temor, Nós tivemos um momento de euforia e depois nós tivemos um momento de medo, Aonde muitos analistas já começam a especular que não vai sair nenhuma decisão no dia de amanhã, que os presidentes têm opiniões muito diferentes, então por isso que estão demorando para tomar algumas atitudes essenciais e que teriam um impacto real, e isso causou uma queda muito grande da Libra, certo? Vindo dar mais de 120, 140 pips, se eu não me engano, do nosso nível móvel, nosso nível importante, 126, até batendo no nosso suporte calculado para o dia que estava aqui. Também não tomamos a nossa venda, porque o preço não chegou na nossa zona interessante de venda. Bom, isso foi o que aconteceu devido a todas as notícias que a gente digitou no blog. Entre aqueles que acompanharam o mercado tiveram uma boa percepção disso. Bom, o que a gente espera para amanhã? Nossa análise é técnica, vamos falar de coisas técnicas, certo? Nós temos o nosso indicador no tempo menor mostrando uma sobrevenda, início de uma sobrevenda, então a gente gostaria que ele fizesse o nosso U, rompendo a linha, nós entraríamos em venda. Continuamos então com a ideia de ou operar conservadoramente esta zona, certo? Fazendo um rompimento seco ou num pullback desta zona,
tendo o nosso início do parcial esta zona aqui. Pedimos atenção que não é somente esta zona, no nosso gráfico de 4 horas a gente vê ela mais clara, certo? Então a gente aqui vai estar procurando fechar o primeiro parcial e caso o preço romper, nós buscaremos níveis mais baixos. Bom, aqueles que são mais agressivos e quiserem tomar o trade com o preço perdendo essa zona aqui, onde nós temos 3 níveis importantes técnicos, é um trade possível, certo? A gente só pede ou recomenda que façam um parcial nessa zona e no mínimo coloquem a ponto de equilíbrio após realizarem o primeiro parcial. E o segundo parcial seria nesta zona aqui, que era a mesma desta daqui. Então, para amanhã nós estamos esperando 2 vendas, certo? Uma mais agressiva, tendo o primeiro parcial nesta zona de convergência de fatores, e aqueles que gostam de operar mais conservadoramente, seria uma venda aqui com o objetivo inicial, com parcial aqui, né? Mais precisamente nessa zona de 4 horas. No compras, nós mantemos a mesma estratégia técnica baseada em critérios. Nós estaremos buscando compras no rompimento desta zona, certo? Onde nós temos um ponto calculado na base do dia de hoje, nós temos uma linha de aceleração técnica e nós temos também uma linha antiga mostrando, no caso, um possível resistência. Então estaríamos operando no rompimento. Aqueles que gostam de operar breakout tem tudo para dar, tendo como objetivo inicial este número, esta região aqui, e objetivos mais acima a gente pode ver, teria que tirar aqui, objetivos iniciais este e secundário este, tendo como objetivo final esta zona aqui. Não vamos operar novamente esta zona do preço, certo? Não vamos operar essa zona do preço porque a gente já viu que é uma zona de muita volatilidade. Olha este candle aqui, quem conseguiu pegar a venda no medo do mercado botou alguns pips, porém era uma operação baseada num sentimento do mercado que poderia fazer um movimento se o presidente do Banco Central tivesse feito algumas declarações que o mercado estava esperando. Bom, e o nosso gráfico diário, o preço vem fazendo o movimento que a gente estava esperando, fez uma tentativa de extensão, fez a nossa subonda respeitando a nossa linha técnica, certo? E o que nos dá mais um indício, mais um fator para a gente poder, enfim, operar esta mais agressivamente ou esta zona mais agressivamente, que seria em gráfico diário esta zona aqui, tendo como alvo inicial esta zona, que é a mesma, né, pessoal? Nada mais que em gráficos menores, né? Que seriam essas 3 zonas representando o mesmo nível. Resumindo, que o pessoal sempre pede para mim falar 2 a 3 vezes, uma venda agressiva com um parcial inicial aqui, segundo parcial aqui, objetivo do trade aqui. Aquela venda mais conservadora, nós estaremos vendendo aqui, com o parcial primeiro nesta zona e o final nesta zona aqui. Compra somente estaremos buscando neste par no rompimento desta zona aqui. Aqueles que gostam de operar breakout têm todos os fatores técnicos para operar esse rompimento e estaremos novamente fora do mercado nesta zona aqui. Desejamos bom pips a todos, até amanhã.